Olá, tudo bem? Que alegria mais uma vez estar com vocês aqui em nossa TV 65, no nosso programa Com Fé. Você tem sido muito carinhoso e carinhosa conosco em nos receber todas as quintas-feiras. E hoje, mais uma vez, a nossa produção traz para nós um desafio. Vamos conversar sobre renda básica, renda mínima e as palavras de Jesus. Você é minha convidada e você é meu convidado. Vamos lá. Olá, que maravilha, a gente está aqui de volta e hoje aqui nesse ambiente externo sentindo o som da vida, assim como faziam os peripatéticos lá na época da Grécia Antiga, andando e filosofando. Aqui estamos nós também, como fazia Jesus, andando e ensinando. Hoje, pensando nesse tema de renda básica, eu quero deixar com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 20, os versos que estão do verso 11 a 16, nos quais Jesus disse assim: "E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo, não ajustaste comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos." Vocês sabem que eu sou apaixonado pelas parábolas de Jesus e eu sei que a gente tem conversado sobre as parábolas em alguns dos nossos programas. E hoje está aqui a parábola dos trabalhadores e as diversas horas de trabalho. Eu não sei se você conhece essa história. Essa história mostra que um homem, um pai de família, tinha uma vinha, ou seja, uma parreira, uma plantação de uvas, e o seu propósito era que trabalhadores trabalhassem nela. Ele acordou de madrugada e encontrou no meio da praça pública um primeiro que estava ocioso. E esse pegou no trabalho na vinha às 6 da manhã. Depois ele foi procurar de novo por volta das 9 horas da manhã. E encontrou também ociosos e convidou: "Venham trabalhar na minha vinha." Depois, ao meio-dia, ele foi lá e falou: "Ei, vocês estão ociosos?" "Sim, patrão, nós estamos." "Venham trabalhar na minha vinha." Depois, na quarta vez, encontrou trabalhadores às 3 da tarde, às 15 horas, e fez o mesmo convite: "Venham trabalhar na minha vinha." E por último, às 17 horas, às 5 da tarde, lembrando que naquela época não havia luz elétrica, o trabalho ia acabar às 6 da tarde, às 18 horas. Ele contratou o último trabalhador às 17 horas, às 5 da tarde, para trabalhar 1 hora apenas. E ele tinha combinado com cada um dos trabalhadores o mesmo valor, 1 denário, como está aqui no texto bíblico, um dinheiro. Vamos imaginar que fosse uma diária hoje, R$100. E no final, para pagar os seus funcionários, ele pediu que o encarregado começasse pelo último. E aquele trabalhador que trabalhou de 5 da tarde às 6 da tarde, ou seja, 1 hora só, ganhou R$100. O que começou às 6 da manhã pensou com ele mesmo: "Poxa, se ele ganhou R$100, eu vou ganhar muito mais." E assim o encarregado foi pagando R$100 ao que trabalhou de 5 às 6 da tarde, R$100 ao que trabalhou de 3 às 6 da tarde, R$100 ao que trabalhou de meio-dia às 6 da tarde, mesmo valor ao que trabalhou de 10 da manhã às 6 da tarde. E quando chegou para o último, e foi esse texto que a gente leu, ele reclamou: "Peraí, eu estou trabalhando desde as 6 da manhã, 12 horas de trabalho, aguentando o sol, o calor, o cansaço, e você me paga a mesma coisa que todos eles?" E o patrão diz assim: "Vem cá, eu não combinei com você R$100? "Sim, então eu estou cumprindo o meu combinado, está no contrato." Ou você está reclamando porque eu sou bom? Lembre, os últimos serão os primeiros, muitos são chamados e poucos escolhidos. Vocês sabem que essa parábola teve, durante a história, algumas interpretações. Eu digo isso para vocês porque uma das primeiras interpretações que eu quero compartilhar é lembrar que católicos e luteranos olharam para esse texto e lembraram de 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Eu sei que nós vamos ter na tela aí esse texto agora, e assim diz, porque fala de Olimpíadas, que é o que a gente está vivendo hoje no mundo. Assim diz 1 Coríntios 9, de 24 a 27.
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar ou batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo, reduzo-o à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Você percebe que o apóstolo Paulo ele está falando aqui sobre Olimpíadas, e na época, no primeiro século da era cristã, as Olimpíadas já existiam no mundo grego, e ele fala que na corrida todos correm, mas um só leva o prêmio. Ele fala de combate, de luta. Pensa numa luta de judô, pensa numa luta aí das Olimpíadas, e fala do atleta que se abstém, que não pode beber refrigerante, que tem que dormir tantas horas, tem uma vida abnegada. Eu digo isso porque a primeira interpretação de Mateus 20 é que seria uma corrida pela salvação, uma corrida para conseguir prêmios, para conseguir galardões. Essa é uma interpretação. Há uma segunda interpretação ainda de Mateus 20. Houve um homem chamado Irineu que dizia que os 5 horários de trabalho, 6 da tarde, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, se referem a 5 tempos da salvação, sendo o primeiro desde Adão e até um contemporâneo dele chamado Orígenes. Eu discordo dessa interpretação porque acho que uma interpretação alegórica. Não era isso que estava na mente de Jesus. Mas há uma terceira interpretação nesse texto que eu e você acabamos de ler. Nós vimos aqui nesse texto que Jesus diz assim: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E a terceira interpretação seria: será que a salvação é para poucos? Eu também discordo dela, porque se a salvação é o prêmio, todos os trabalhadores receberam os R$100. Todos que trabalharam nos horários diferentes. Mas há uma quarta interpretação. A interpretação que diz que Jesus inverte categorias. Ou seja, ele começa a pagar do último para o primeiro. E você sabe que Jesus, num dos textos do Novo Testamento, diz assim, que as prostitutas estão entrando no reino na frente dos fariseus. Gente, que texto forte. Não é que Jesus defendesse a prostituição. É que muitas mulheres que viviam esta vida ouviam as palavras de Jesus, se arrependiam, mas os fariseus religiosos não se quebrantavam. Assim aconteceu em João capítulo 8, com aquela mulher adúltera que Jesus falou: eu não te condeno, vai e não peques mais. Assim aconteceu em João capítulo 4 com a mulher samaritana, em que Jesus disse: você teve muitos maridos, o que agora tem não é seu marido? Assim aconteceu com aquela mulher que entra e chora aos pés de Jesus e derrama um unguento de nardo puro em seus pés e seca os pés de Jesus com seus cabelos. Todas elas tinham uma vida que não era uma vida marital, regular, conforme aquela sociedade defendia. E todas elas se quebrantaram ao ouvir Jesus. Por isso Jesus disse: as prostitutas estão entrando no reino na frente de vocês. Mas eu quero terminar essa nossa conversa hoje do Confé falando para mim no que é a melhor interpretação para esse texto. Quando o trabalhador que trabalhou das 6 da tarde até às 6 da manhã até às 6 da tarde reclama de receber o seu salário, a resposta que o patrão dá é a seguinte, verso 15: não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? E com isso eu fecho minha Bíblia. Irmãos, nós vivemos uma sociedade em que as pessoas são muito meritocráticas, em que as pessoas defendem que, olha, você é digno de receber aquilo que é fruto do seu trabalho e do seu suor. Mas isso seria válido se todas as pessoas saíssem da mesma raia da piscina, se todas as pessoas saíssem do mesmo ponto, mas não é verdade. Eu estudei em boas escolas. Quando eu estudava, eu não ouvia tiroteio. O caveirão não passou na minha rua. E é óbvio que um jovem que teve essa tranquilidade de vida, quando vai fazer uma prova do Enem, tem melhores condições do que aquele que não viveu nesse mesmo ambiente. Por isso, quando Jesus conta essa parábola, ele está dizendo o seguinte, que o patrão chegou na praça e encontrou um trabalhador ocioso às 5 da tarde. Ele trabalha 1 hora e recebe os mesmos R$100. Sabe por quê, irmãos? Porque não há nada mais duro do que um pai de família chegar em casa sem um dinheiro, do que uma mãe de família chegar em casa sem condições de dar um leite para o filho, um pão para o filho. Você que é pai, você que é mãe, está me ouvindo aqui, quando nossos filhos nos pedem pão e a gente não pode dar, pedem um biscoito e a gente não pode dar, não é uma dor que a gente sente? Então, quando Jesus dá àquele homem que trabalhou 1 hora
Pela meritocracia, ele não merecia. Mas quando Jesus dá o mesmo valor, Jesus está dizendo, todos precisam do mínimo para viver, todos precisam das mesmas condições para viver e por isso o patrão diz, eu sou bom. Ou seja, embora não esteja cometendo uma ilegalidade, porque eu comentei com cada um de vocês que vocês receberiam R$100. Eu combinei com vocês que vocês receberiam R$100, eu estou cumprindo, está no contrato. Mas além de eu estar sendo legal, eu estou sendo bom, porque eu estou fazendo uma bondade a esse homem. Irmãos, um planeta que todos os dias produz 7 vezes mais de alimento do que é necessário para alimentar o planeta inteiro. Um planeta como esse, que é o planeta Terra, não é normal alguém passar fome. Irmãos, o mundo que nós estamos conhecendo está sendo destruído. Nós estamos destruindo o meio ambiente. A crise climática está piorando. Tudo porque estamos usufruindo do planeta Terra de uma maneira extremamente abusiva e buscando lucro acima de tudo. Jesus nos ensinou. Eu quero que esse homem vá para casa e leve o pão e o leite para a família dele, porque eu sou bom. Acho que a reclamação do trabalhador que trabalhou às 6 da manhã é a mesma que a sua ou a minha. Não é justo. E quem tem filhos adolescentes ouve isso o tempo todo, né? Pai, não é justo. Mãe, não é justo. Mas Deus está dizendo para nós, eu sou bom. Eu quero fazer o bem. Para você ele pode não merecer, mas eu quero fazer o bem. Então cada pessoa que recebe algum programa de transferência de renda para mitigar, diminuir a pobreza, isso é uma bênção. Lembre que há muitos ricos que estão comprando seus jatinhos também com o empréstimo do BNDES e pagando com juros baixíssimos a longo prazo. E não existe IPVA de jatinho, nem de lancha, nem de iate. Por isso, o mesmo governo que tem abençoado ricos deve abençoar todas as pessoas e principalmente os mais pobres. Jesus não quer que ninguém chegue em casa sem condições de dar o pão e o leite para os seus filhos. Por isso eu termino a minha frase lembrando que um dia Jesus falou assim, olha, se vocês são maus, vocês, mesmo sendo maus, dão bons presentes aos seus filhos. O que vos não dará o vosso Pai que está nos céus? Que pai há que o filho peça pão e lhe dê uma pedra? Que o filho peça pão e ele dê um escorpião? Não há nenhum pai que faça isso. Jesus disse, Deus é um pai melhor do que vocês. Ele quer abençoá-los. Que Deus os abençoe. Que nosso coração se quebrante. Que desejemos um Brasil com mais igualdade, com mais equidade. Um Brasil sem essa diferença e desigualdade social tão terrível. E que cada um pode alimentar sua família, fruto do seu trabalho, fruto dos seus impostos. Que Deus a todos abençoe.